também para o nosso defensor, né, o DEPINEM. Não preciso ter defensoria em todos, eu preciso ter que a defensoria gerencie contratos com os advogados no Estado todo. E, nesse caso do Conselho, o Conselho é naqueles pontos onde os órgãos normais, ouvidoria, corregedoria e outros órgãos que possam auxiliar o Conselho não estejam presentes, né? Acho que precisamos tomar assim, para não criar um conselho que precisa, um conselho não precisa estar presente em todos os municípios. É só uma observação. Muito obrigado. Sem dúvida. Eu acho que está coberto de razões. Claro. E uma das questões que está colocada aí para a gente como um desafio é, de verdade, nos municípios, instituir os conselhos municipais de direitos humanos, né? Nos municípios em que a gente conseguiu tanto fortalecer ou promover a criação, esse vínculo ele é direto com o Conselho Municipal e a gente faz essa ponte. Mas a maior parte dos municípios não tem esses mecanismos. Claro que a gente tem um entendimento que não dá para chegar em todos os lugares. Mas quando a gente fala de infraestrutura para o CONDEP, é uma infraestrutura básica e mínima. A gente não tem um corpo técnico, né, que colabore com as comissões, por exemplo. Cada conselheiro, cada comissão, ela funciona com o conselho ali, não tem um suporte técnico, não tem um aporte, né, para ajudar a fazer os relatórios, para ajudar a fazer análise de dados, para ajudar a fazer a pesquisa e o diagnóstico. Uma das funções do conselho é fazer o diagnóstico de violação de direitos humanos. Isso precisa de um corpo técnico, claro, né, que contribua para essa leitura e para essas atribuições. Então, acho que é necessário e urgente, né, que o CONDEP ele tenha uma infraestrutura básica para funcionamento, né, que comporte assessoria técnica, né, para desenvolver, para dar suporte à ação conselheira. Essa assessoria técnica, ela não faz ação conselheira. A ação conselheira é única e exclusivamente do Conselho, eleito, nomeado e empossado para essa finalidade, mas que uma assessoria técnica ela daria conta de fazer uma leitura e um diagnóstico muito mais apropriado, né? Eu acho que parte das nossas dificuldades, deputada, ela está aí e eu concordo com o deputado que falou. Eu queria fazer uma observação. Muitas vezes a gente perde a noção do que é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem regiões administrativas. Na hora que você, ao invés de buscar solução para um determinado município, poderia se eleger uma sede de região administrativa que cuidaria dos municípios que estão sujeitos a essa regional, fica muito mais fácil. Porque, de repente, o que ocorre é o seguinte: o seu entusiasmo, eu quero parabenizar o seu entusiasmo, quando você, perante os demais estados, você mostrou que, ao contrário do que muitas vezes a gente critica São Paulo é líder em tudo. Com todos os defeitos que possa ter, ainda nós estamos na frente dos demais estados no Brasil, praticamente 10-1. Então, você mudou e mostrou, melhor, você mostrou que, acima de tudo, você é paulista. Você chegou e disse: nós somos o melhor de todos. Espera aí, é verdade. E deve ser palmeirense. Não, Deputado, só corrigindo. E deve ser palmeirense. Seria a segunda. Não, eu sei. Não, por isso que eu não falei. Mas dentro desse contexto, eu vibro quando alguém dá valor ao nosso Estado. Agora, minha sugestão, dentro da linha do Coronel Camilo, é o seguinte: nós temos que aproveitar. Regiões administrativas não tem mais que 15. Nós temos que começar a fazer um trabalho em cima da região. Não há possibilidade de cobrir os 645 municípios, mesmo porque, conforme você disse muito bem, são disformes. Você não consegue colocar numa região administrativa um padrão de comportamento. Então, fica a sugestão, dentro da linha do Coronel Camilo, de que a gente consiga explorar o que é região administrativa. Com todo respeito ao nosso querido decano, o deputado Vitor Sapienza, né, as regiões administrativas não dão conta nem do que elas precisam fazer, das tarefas cotidianas dela. Não consegue, o DR não consegue tapar um buraco numa rodovia vicinal.
Eu sei, mas não vou entrar nesse mérito, deputado. Não vou entrar. Não, por favor. Senão é só para... Não, pera, eu queria... Não, mas eu queria dentro da linha. Olha, o que falta nessa casa é um pouco de vibração. Capaz que o pessoal está morto, então eu vibro. Quando eu brigo com a Beth, já brigo há muitos anos com ela, é gostoso a gente fazer isso. Então, dentro desse quadro, existe, Coronel Telhada, as chamadas audiências públicas para os orçamentos. Eu fui mais ou menos durante 16 anos em todos. Era eu e a bancada do PT, ninguém mais ia. Eu já te acompanhei em várias. É verdade. Então, dentro desse contexto, eu estou propondo que se faça audiência pública regional, porque se você for tabular, é tudo a mesma coisa. Todos os anos, Beto, todos os anos, ninguém faz a pinguera da rua que eu moro. Isso aí não é coisa de orçamento. Isso é coisa de conselho. Então, dentro desse contexto, na hora que está se avançando, tem que se avançar no sentido de resolver, nada de paliativo. Perfeito. E olha, eu fico contente de participar de uma reunião com a Beth, porque na hora que eu estava com ela, sempre desse jeito. Obrigado. Só para finalizar, a sua marca e agradecê-la pelas informações prestadas a essa CPI. Então, eu gostaria só de retomar, dizendo que a gente tem um entendimento de que, enquanto conselheiros, nós não vamos chegar em todos os municípios. No entanto, temos também que assumir a responsabilidade de um conselho estadual, né, que responde por um estado todo, né? E aí precisa criar estratégias e alternativas para chegar no estado. No nosso regimento interno é previsto, né, de que o CONDEP tem como uma das suas atribuições o fortalecimento e a criação, né, o incentivo da criação dos Conselhos Municipais de Direitos Humanos, né, para que se faça o controle social do Estado através dos órgãos de controle social do Estado, né, dos municípios, e aí a gente vai fazendo essa relação. Recentemente, nós estivemos na audiência pública em Lins, na cidade de Lins, onde estava para ser extinto o Conselho Municipal de Direitos Humanos, e com uma intervenção do CONDEP, a gente conseguiu manter esse conselho. Estava extinto por quê? Porque não cumpriram prazo para a próxima eleição, por questões que não eram de gravidade para se extinguir um Conselho Municipal de Direitos Humanos. E a gente conseguiu reverter isso porque está na nossa função e na nossa missão estimular a criação dos conselhos municipais como forma da gente manter o controle social de direitos humanos, da política de direitos humanos em todo o Estado, né? Então, como legado, o que a gente deixa? Primeiro, eu gostaria de apresentar um pouco, né, gente, as comissões que a gente tem no CONDEP. Porque, quando fala CONDEP, as questões elas vêm muito forte para a gente. Né? Como o CONDEP é aquele que só atua na violência policial. Não é verdade. O CONDEP é aquele que só atua no sistema prisional. Não é verdade. Né? Como não é verdade, a gente tem repetido isso sistematicamente, que nós não defendemos, entre aspas, bandidos, né? Que nós defendemos pessoas humanas, estando elas livremente andando na rua, estando elas em privação de liberdade, porque a liberdade não retirou a humanidade de ninguém, né? E aí a gente segue os tratados assinados pelo país, a Constituição. Então, no CONDEP, a gente tem, Beth, a ampliação das comissões, que foi um legado que o ex-presidente, que já veio depor aqui, o Rildo Marques, trouxe, e que a gente ampliou também nessa gestão. Então, a gente tem uma comissão que trata de moradia e questões urbanas. Não tem nada mais que fira os direitos humanos do que o direito de não poder morar na cidade, né? O direito de conviver, de estar na cidade. Então, a gente tem essa comissão. A gente tem a Comissão de Educação e Direitos Humanos, e logo após eu vou falar um pouco melhor dessa comissão, porque ela deixa um legado para o CONDEP. A gente tem a Comissão de Direitos Humanos e Sistema Prisional, Abolição da Tortura e o Mecanismo Estadual.
A gente tem a comissão do trabalho decente, que na gestão passada era tratada como trabalho informal, ela foi substituída pelo direito a um trabalho decente, e aí nessa comissão são discutidas algumas questões que é chave para a gente, que é a questão das reformas trabalhistas que vem aí, né? A Comissão de Direitos Humanos e a pessoa em situação de rua, né? Que é uma demanda para a cidade de São Paulo muito cara, mas também para alguns municípios onde já há o crescimento e a presença de população em situação de rua. A gente tem a Comissão de Direitos Humanos e Saúde Mental, né, que é uma outra questão muito séria. A gente tem inúmeras denúncias em relação a atendimento, tratamento e cuidado com pessoas que têm problemas mentais, né, que têm a deficiência mental. A Comissão de Direitos Humanos Criança e Adolescente, né, é uma comissão também muito cara, né, para o CONDEP. Então, essas são as principais comissões que a gente atua. Fora isso, a gente tem os grupos de trabalho, né, e as comissões que a gente já falou aqui, que é a Comissão do Regimento Interno e da Auditoria, né. Eu gostaria de falar de 2 principais legados que essa gestão vai deixar para o Estado de São Paulo. A primeira é a aprovação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. E aqui, gente, não dá para dizer da importância desse movimento e da metodologia que foi utilizada para a construção do plano estadual. Nós realizamos 22 audiências no Estado de São Paulo, apresentando a proposta inicial, né? Esse plano tem 5 eixos. Tem o eixo da educação básica, do ensino superior, tem o eixo da comunicação, Comunicação e Direitos Humanos, da educação popular e do sistema de segurança e de justiça, né? Nesse eixo do sistema de segurança, nós tivemos a participação da Secretaria de Segurança e a participação da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Do Ministério Público e da Defensoria, pegando como eixo o eixo de segurança e o eixo de sistema de justiça. E nessas audiências, esses órgãos participaram efetivamente, de modo particular, a Polícia Militar, que horas havia mais conflitos, ora menos, e a gente, com muito respeito às instituições, a gente conseguiu construir um processo de escuta mútua entre sociedade civil e órgãos de segurança e sistema de justiça. E, nesse sentido, a gente recebe, dentro do CONDEP, aí, os currículos de formação das polícias e a formação da escola de magistrado, e aí a gente começa, a partir disso, fazer uma análise e a gente elabora aí o plano estadual. Inclusive, uma das audiências, a última audiência, aconteceu nesta casa, né? E esse plano ele foi aprovado, acatando algumas modificações que vieram das audiências públicas e que vieram da Secretaria de Segurança, dentre aquelas propostas que foram possíveis de ser aceitas, né? Porque tinham propostas e vinham propostas que eram completamente ao contrário dos tratados assinados pelo país na defesa de direitos humanos e nos princípios de educação. Então, a gente deixa esse legado e a gente está fazendo agora a revisão do Programa Estadual de Direitos Humanos, nesse mesmo formato de audiências públicas ao longo do Estado, né? Naturalmente, a gente está aí fazendo um novo calendário. Talvez a gente não consiga fazer 22 audiências, mas nós estamos bem perto dessas audiências, levando o Programa de Direitos Humanos do Estado de São Paulo para consulta pública, para discussão nas comunidades e nos grupos, e a gente acredita que a gente fecha a nossa gestão entregando aí uma proposta de revisão do programa. E uma grande atuação também que a gente teve, até pelo contexto aqui da capital, que foi o relatório aí, das ações na Cracolândia, né? Foi uma atuação muito interessante, que nós realizamos com os conselhos de categoria profissional, com o CONDEP, Ministério Público e Comuda, tentando entender um pouco a dinâmica
desses grandes aglomerados de pessoas usuárias de droga, e à medida como a cidade de São Paulo e como em alguns municípios essa situação vem sendo tratada. Esse relatório está pronto, né? Ele já foi, inclusive, publicado numa coletiva de imprensa, né? E, a partir desse relatório, a gente conseguiu construir, o CONDEP assina isso, um termo de ajustamento de conduta para a Prefeitura de São Paulo, né? Inclusive referente aos hospitais psiquiátricos, né? Então, é uma comissão, é um conselho que trabalha muito, muito, e que vai deixar um legado muito importante para a cidade, para o estado de São Paulo, né? Que a gente, embora tenha o atendimento das denúncias individuais, que elas são parâmetros para a gente analisar a violação de direitos humanos, mas a gente assumiu uma postura de verdade de construir políticas públicas de direitos humanos, de interferir na política pública, né?